tem uma coisa que eu repudio como pessoa, é um tal de retrabalho. O retrabalho é uma das coisas que mais me enoja na vida. O que é a palestra hoje? A causa? Vocês querem saber ou não o que é a causa de não prosperar? Então vamos. Tem um negócio que as pessoas elas não foram treinadas, que é para entender a causa das coisas. Todo mundo tem um treinamento para descobrir isso aqui, ó, efeito. Causa versus efeito. O que é causa versus efeito? Quem já chegou a escrever, eu sou PMF, escreve aí. Eu sou PMF. Tem gente da Inglaterra, escreve aí. Da onde que você está assistindo esse negócio? É dos Estados Unidos, é da Inglaterra, do Portugal, da onde? Escreve aí. Deixa eu ver de onde você está escrevendo. Seguinte, causa versus efeito. O que é efeito? Efeito é o que todo mundo dá conta de detectar. Causa, quase ninguém. Quando as pessoas elas descobrem a causa, o que elas fazem? Elas tratam diretamente na causa. O exemplo mais poderoso, mais simples do mundo sobre causa e efeito. Estamos olhando dentro da sua casa, chovendo. Aí você fala assim, vou tratar o efeito. O efeito é a goteira. Põe um balde. Está tratado o problema? De maneira nenhuma. Então você tratar o efeito não vai resolver. E vai dar uma coisa que eu tenho nojo. Tem uma coisa que eu repudio como pessoa. É um tal de retrabalho. O retrabalho é uma das coisas que mais me enoja na vida. Aí alguém sempre pergunta assim, Marcelo, você é preguiçoso? Para certas coisas sim. Repetir a mesma coisa me mata de preguiça. Ter que fazer uma mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes, isso me deixa extremamente com raiva. O que eu faço então? Eu sempre quero detectar a causa. Porque se eu não detectar a causa, vai acontecer algo poderoso. Eu vou ficar repetindo efeito, efeito, efeito. Vamos para os efeitos. Uma pessoa que é vítima, ao invés de descobrir a causa do vitimismo dela, ela quer tratar o efeito. E aí o que acontece? Ela vai sempre culpar os outros. A vítima, quando ela trata, ela vai direto na causa da vitimização. Se ela não conseguir tratar, ela vai para a terceirização. Que ela olha para ela e pensa assim, é culpa de alguém. Sempre a vítima vai fazer o quê? Vai transferir a culpa. E aí na transferência de culpa, por que você não prospera, vítima? Não, porque a culpa é do meu pai. Aí, não, a culpa é da pessoa que cuidou de mim. Não, a culpa é do governo. Não, a culpa é do meu sócio. Sempre a culpa é de alguém. Tá, mas por que você é vítima? Aí você volta lá atrás, você descobre o bloqueio, e o bloqueio está falando que foi o pai dela mesmo. Só que eu quero que você entenda o seguinte, a culpa pelo gatilho foi do seu pai, a culpa por isso continuar em você é sua. Quando você, de fato, colocar dentro do seu coração que todas as soluções são suas, todo mundo vai escrever uma palavra aí, ó. Autorresponsabilidade, com 2 R's mesmo, autorresponsabilidade. Essa palavra chamada autorresponsabilidade, ela é muito forte, por quê? Porque ninguém é responsável por nada do seu resultado. Eu nem posso falar que eu estou cansado porque eu me divirto. Todos os dias da minha vida, já há muitos anos, era numa escala muito menor, mas agora está assustadora, as pessoas falando o que o doutor falou. Eu te ouvi 3 meses tomando um banho gelado, acordando de madrugada, paguei todo mundo que eu devia. Tipo, é sério? Aí todo mundo manda mensagem. Eu recebo mais ou menos, nos dias de hoje, uns 12 mil directs por dia. Vocês acham muito ou pouco? 12 mil. Aí alguém me vê assim, você lê o meu direct? Você imagina. Se eu receber 120 e-mails na caixa, eu não consigo ler. Quando eu era atendente de call center, não dava conta de ler 120. Ler e tratar, né? Ler eu dou conta de ler 1000, apertando. Lê, né? Mas eu recebo uns 12 mil por dia. E às vezes eu me divirto, porque às vezes eu até respondo alguns aleatoriamente. Só tem assim, obrigado pelo que você fez por mim. E cá entre nós, o que eu fiz? Conta pra ninguém não, tá? Eu não fiz nada. Eu só descobri um jeito de ter uma vida massa. Um estilo de vida que todo mundo falou. E aí quando eu descobri que não precisa ser sofisticado e cada vez você pode ser mais simples, isso mudou o jogo. Só que é o seguinte, eu não gasto a minha vida tratando efeito. Meu negócio é tratar só causa. É por isso que eu pareço estúpido, é por isso que eu pareço arrogante, é por isso que vários fracos me odeiam. Que eu não estou de brincadeira na vida, meu negócio é economia. A economia não é não gastar, a economia é ser eficiente, é ir direto no ponto. Então vocês vão entender essa palavra a partir de hoje, esse driver mental aqui, ó, causa. Buscar a causa de tudo. Se você não conhece a Deus, você é a causa. Ou você é arreligioso, 100% contra a religiosidade ou religião, ou você é um religioso profissional. Nesses 2 pontos não dá para ter intimidade com Deus. Eu vejo a pessoa, eu só detecto, não, ele é contra religioso ou religião, ou
ele é 100% profissional nisso. Nos dois casos, aprenda, tá? Estou olhando para a causa. Nos dois casos, a pessoa não conhece a pessoa de Deus. Não conhece, não tem como. Um, que é o religioso, ele é treinado para ter um comportamento e acha que agrada a Deus pelo comportamento. E o outro odeia tudo que fala sobre isso. Aí você fala, não entendi, então quem é que conhece a Deus? Quem é livre? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foi eu que inventei, está escrito. E a intimidade, você começa a olhar para a causa das coisas e você fala assim, peraí, a causa, se ela não for tratada, eu não consigo, em hipótese nenhuma, ter esse resultado. E aqui está o segredo. A causa é a semente. A causa é a semente. E o efeito, o fruto, ou o resultado. Quando eu descubro isso aqui, eu falo para mim mesmo, eu vou brigar com a árvore que fica liberando um fruto chamado laranja? Eu vou sentar do lado da árvore, ficar gritando com ela, a árvore troca de fruto, e a árvore só entregando o fruto. Vai adiantar ou não? Vou te falar onde está a causa. A semente que foi plantada. Não sei se você sabe, quando Jesus falou 2000 anos atrás que a semente de mostarda era a menor de todas e quem tivesse a fé maior do que a semente de mostarda, conseguia mover montanha, sim ou não? Interessante que isso é uma verdade passada. Quer saber por quê? Quando Jesus falou que era a menor das hortaliças, depois de 1600 anos na França, descobrem através de um cruzamento de duas plantas, depois de 1600 anos, agora tem uma semente menor que a da mostarda. Eu acho isso absurdo. Hoje a semente do morango é menor que da mostarda. Aí um dia o ateu falou para mim, eu quero ver você quebrar essa agora. Se você quebrar essa, eu acredito em Deus. Aí eu falei, você sabe o que é verdade passada? Ele não declarou que aquilo era para sempre, ou que antes ou depois. Ele falou que naquele tempo, a menor de todas. E aí o cara não sabia do que ele estava falando. Eu fui lá porque eu amo pesquisar, eu não gosto de conversa fiada. Eu gosto de coisa científica. E tem um monte de coisa que não tem científica, é empírica, e você tem que testar e me dar o resultado, certo? Depois de 1600 anos, os caras fazem um cruzamento. E a semente desse morango é menor que aquela. O que é uma verdade passada, tá? Às vezes você fala algo, esse algo não muda fundamento de nada, mas com o passar do tempo as coisas são alteradas. Verdade passada, se você não sabe o que é isso, anota. Verdade passada. Continua sendo verdade naquele contexto, naquele tempo. Mas isso não alterou o fundamento. E aí na hora que eu expliquei o que era fundamento, o que era princípio, ele tomou um susto. Eu falei, vai ter que virar de Deus agora. Por quê? Ser cético, eu sou mais que qualquer ateu, tá? Qualquer pessoa que chega perto de mim e me vem com conversinha, eu quero os dados. Por isso eu repito essa frase. É até um driver mental, se vocês quiserem anotar. É esse driver aqui, ó. Dados versus histórias. Se você assistir meus vídeos, agora estou fazendo um corte só de patada que eu dou na hora de fazer a pergunta. Qual que você não vai falar, não? E você, começa pelo como? Todo mundo fica louco com isso. Por causa desse drive aqui, eu não tenho paciência com história. História não vai mudar o mundo, os dados vão. Aqui, ó, história. A pessoa, ela vive contando história para ela e para os outros, e todo mundo, fala com a boca assim, ó, todo mundo tem uma história triste. Precisa de ouvir esse tanto de história? E a dificuldade que é prolixo? Todo mundo aí na internet escreve assim, ó, prolixidade. O que é prolixidade? Pega a palavra e reduz ela agora, prolixo. Agora fala do jeitinho que a gente fala desde pequeno, assim, ó, prolixo. Lembra disso? O prolixo, ele está jogando as palavras no lixo, está bilhetando e furtando na hora do outro. Você imagina se você só instalar isso na sua cabeça. Vamos instalar um negocinho aí, ó. Fala assim, ó, em Deus, nós confiamos. Os demais tragam-me dados. Pronto. Aí você instala isso aqui na sua cabeça, ó, dados. Por que eu me interessei muito por desbloqueio? Porque eu percebi uma padronagem cerebral. Todo mundo que tem aquele perfil cerebral dá o mesmo resultado. Não sei se você sabe, dados valem bilhões. Qual que é a guerra de hoje? É a guerra de dados. Você quer atrapalhar alguém, vai lá e atrapalha os dados. Você quer copiar o que a pessoa faz, compile seus dados. Agora história vale tão pouco. Geralmente história é letra, né? E isso aqui, ó, dados são números. O que eu sugiro que você faça? Aprenda a configurar seu cérebro como se fosse um algoritmo de computador, porque ele já foi configurado assim. Se você der conta de colocar no seu cérebro esses drivers que eu ensino, vocês terão noção? Esses drivers que eu fico ensinando, eu tenho mais ou menos uns 300. Linha por linha escrito.
mais de 300. E aí eu começo a ensinar uma pessoa, tem gente que fala, começa a sentir dor de cabeça, porque eu ensino exatamente como é que é o algoritmo. Como é que é isso? Você pega uma ilha no seu cérebro e fala assim, ó, eu vou treinar até isso aqui virar realidade. Eu não me importo com história, porque história parece um negócio que faz o mundo inteiro chorar. Por exemplo, você pega lá o filme do Titanic. O filme do Titanic emocionou aqui muitas pessoas, sim ou não? Sim. É uma história de uma senhora, num leito de morte, falando de um adultério e de um abandono que ela fez com o cara que ela adulterou, e você chorou horrores como se fosse algo de extremo valor. Sabe o que é interessante? Vocês não acreditam nesse tipo de coisa, esses valores não representam vocês, mas vocês choraram absurdo. É a história de uma idosa que contou uma aventura sexual num barco, onde ela adultera, o marido dela também está no barco, ela pega o malandro e aí a história toda termina com a injustiça dela trocar a vida dele pela dela. E você morre de chorar. O que tem por trás desses dados? 80 anos atrás não existia esse tanto de divórcio no mundo. Existia um sistema de defesa nos Estados Unidos, tipo o CONAR daqui do Brasil, que avaliava todo tipo de filme e cultura que era pregada por Hollywood. O que aconteceu? Eles, tudo que era para destruir o padrão americano, família, liberdade, eles não aprovavam e não deixavam. Aí você fala, você acha isso bacana? Eu estou te dando números. 80 anos depois, que eles não importam mais com esse tipo de coisa. Que jeito que está o povo americano? Que jeito que está o povo mundial? Você assiste um filme, você torce para a menina que vai dar para o cara, e você fica com raiva da esposa, porque ela é enjoada e precisa fazer o método IP, mas coitada, ela não sabe que existe. E aí você fica, você que quer sua família, você que não quer que ninguém faça isso com você, você começa a torcer para a pessoa que é o vilão. Por quê? Porque alguém manipulou sua cabeça com história. Se você quiser instalar isso aqui na sua cabeça, nós vamos só de instalar isso aqui, você já vai começar a virar um caçador de dados relevantes. Presta atenção, ó. Vamos pegar os dados da sua vida. Quantos livros você já leu? Alguém sabe? Acha uma notícia aí para mim, põe no telão, coloca aquela notícia que me deixou louco. Mais de 80% dos brasileiros não leu um livro, nem comprou um livro. Não leram um livro esse ano. Dá para entender, né? Quem está governando o país não gosta de ler, o pessoal vai parar de ler mesmo. Você acha que é isso? Não, claro que não. Só uma piada. Deixa eu te explicar. Você imagina o que é um povo. 84% da população adulta no Brasil não comprou nenhum livro no último ano após a pesquisa. Alguém fala, não, Marcelo, mas eles leram, eles compraram no outro ano, compraram demais. Hein? Quanto que você emagreceu esse ano? Me dá em dados. Ó, você vai fazer assim, ó. Não, deixa eu te contar uma história. Aconteceu o seguinte. Quantos networks você fez de forma intencional? Quantos? Quantos moldes você pegou? Quantos? Quantos lugares você foi de forma intencional para sair de lá com a cabeça maior? Quantas decisões difíceis você tomou? Quantos amigos que não querem a mesma coisa que você deixou eles seguirem o caminho deles? Quantos livros você escreveu? Posso falar uma coisa para você? Um pobre tem um comportamento, uma pessoa controlada tem outro, um rico tem outro, e um super rico tem outro. Você quer que eu te prove ou não? Quer ou não? Sim. Tá bom. Rico, quer dizer, o pobre. 84% nem comprou um livro, nem leu um livro. Esse é o comportamento. O controlado, o que ele faz? Ele lê, mas não tem essa pegada. Ele lê, está tudo bem. Agora o rico lê muito, lê bons livros e aplica o que lê. Aí o que acontece? Você pega o cara, o rico, ó. O pobre nem quer saber disso, porque se fizer isso, se liberta. O controlado, ele lê, o rico escreve, e o super rico é mencionado no livro de muita gente. Eu quero que você lembre disso, tá? Quando você entender a causa das coisas, eu posso enfileirar o comportamento dos quatro. O pobre, o controlado, o rico e o super rico. Eu vou repetir para você entender. Eu vou explicar com outros exemplos. O pobre não lê, o controlado lê, mas não faz nada. O rico lê e faz e tem acesso e escreve. O super rico, esse cara, ele é brabo. Ele construiu tanta coisa que ele é mencionado nos outros livros. Então eu vou te dar um alvo na sua vida, se às vezes estava te faltando um alvo. Ser mencionado em mais de 10 livros. Você olha, por exemplo, o medo. Como é que é o pobre, o medo? Paralisa ele. Se você se sente paralisado com tudo, você sabe qual que é a sua configuração mental. E o controlado convive, ele tolera, chama o medo para tomar café, chama o medo para dormir, não vamos arrumar uma treta não, vamos conviver junto. E o rico, como é que ele faz? Luta. O que é o medo? Bora para cima.
E o super rico? O medo é que tem medo dele. Aí você fala, Marçal, esse super rico era, acho que é o que eu queria. Pois é, tem que sair de pobre primeiro para passar para a pessoa controlada primeiro. Eu nunca vi ninguém. E você está vendo alguém aqui que já passou pelos 4. Era call center até esses tempos atrás aí. Esse tempo atrás é 2005, né? Olha o dinheiro para o pobre. É maldição. Para o controlado é aperto. Ele vive apertado. Para o rico, o que é dinheiro? Munição. Ele ganha e mira no lugar e atira. Trá! E para o super rico? É energia de troca. Ele nem importa com o dinheiro, ele só fica realocando e trocando energia. Ele vê aquilo como uma troca. O pobre reclama sobre o dinheiro, o controlado vive apavorado, assim, aperreado, arrochado. O rico, ele mira em propósitos e fala, é ali que eu vou mirar, e dá tiro. Trá! Munição para fazer algo, cumprir um propósito. E o super rico? O super rico fala, bora pôr na mão do rico, bora pôr na mão desse, bora controlar o jogo. Esse é o grande lance. Então, por exemplo, olha só, dados. Se você for a pessoa que aprender o comportamento do pobre, do controlado, do rico e do super rico. Para quem não sabe o que é super rico, é quem tem um patrimônio acima de 150 milhões de reais. Super rico é esse, tem 6 mil famílias no Brasil com esse patrimônio, segundo dados da Receita. Eu acho que tem uns 20 mil. Só acho, tá? Vamos ficar com os dados da Receita, deu só 6 mil. Tem uma notícia também falando, ó, o Brasil deve ganhar 100 mil novos milionários até 2025, diz consultoria britânica. E ali está escrito, ó, dá um zoom aí. Dá um zoom, zoom, zoom. Aí, ó. Os super ricos com patrimônio de mais de 30 milhões de dólares, que é 150 milhões de reais, devem crescer 23% até 2025. Olha lá. E pouco mais 6 mil pessoas.